Olá, gente! Bem-vindas e bem-vindos à 13ª edição do Inédit Brasil. Eu sou Andrea Pasquini, faço parte do grupo de curadoria do festival e eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje para conversar com um diretor que eu gosto muito, um dos maiores documentaristas no Brasil, e que está estreando. É uma honra para o festival ter essa estreia desse documentário tão importante, tão belo. Então, queria chamar Silvio Tendler, que alegria receber o Silvio, que dirigiu esse belo filme tão importante, Chico Mário, a Melodia da Liberdade. Silvio, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Andréia. Eu acho essa iniciativa desse festival maravilhoso, é uma bela iniciativa e estou muito feliz de estar aqui participando. Que A bom, vida é uma a alegria. vida é sempre uma reestreia, é sempre um recomeço e está estreando. Chico Mário aqui com vocês, para mim é um prazer e uma honra. Nossa, é uma honra da gente, assim, ter recebido esse filme. Eu posso te dizer que foi, assim, provocou um frisson muito grande quando a gente assistiu, foi assistindo, a curadoria foi assistindo, e daí a gente foi se falando, porque, embora falando de mim, né, eu soubesse da existência do Chico Mário, eu sabia da existência de um irmão do Enfio e do Betinho, que era musicista, né, assumo total a minha ignorância. E que susto bom, que surpresa maravilhosa quando eu conheci a obra dele através do teu filme. E aí eu gostaria que você começasse do começo, contando como é que foi que seus olhos brilharam para essa história. Olha, então, a vida é feita desses bons sustos, né? O Josué de Castro ele saudava as esquinas da vida onde acontecem os grandes encontros, né? E os grandes encontros são fruto do acaso. E o Chico Mário é mais um personagem que me escolheu para biografá-lo. Eu sempre digo que eu não escolho meus personagens, que meus personagens me escolhem. Eu posso dizer que foi assim com o JK, foi assim com o Jango, foi assim com Marighella, né? Talvez o único personagem que realmente eu quisesse biografar tenha sido Castro Alves, mas todos os outros caíram no meu colo. Graças a Deus, nunca nenhum deles me decepcionou. Eu aprendo muito com os filmes que eu faço, aprendo muito mais que eu ensino e conheço gente maravilhosa. E o Chico Mário é isso, porque eu era muito amigo do Betinho, eu convivi muito com o Betinho, sobretudo nos anos 90, quando veio o Plano Collor. Ele confiscou a poupança, o Brasil ficou desesperado, e das primeiras ações organizadas de reação àquilo, foi o Betinho que organizou. Nós nos encontrávamos semanalmente para discutir o que fazer. Primeiro éramos dois, três, até ele fazer um grande ato no aterro do Flamengo e criar a Ação da Cidadania e montar esse movimento extremamente generoso. Nesses anos 90, eu me lembro que no almoço com o Betinho, ele me falou do irmão dele. Betinho me apresentou algumas pessoas muito importantes na minha vida. Uma foi o Chico Mário, que ele falou desse irmão músico dele, e a outra foi o Francisco Julião, foi um grande líder das ligas camponesas. E o Chico Mário, ele me falou naquela época, mas eu te confesso que eu não dei a atenção devida. Eu estava movido por outras questões, outras coisas. E eu era amigo do Betinho, eu era amigo do Enfio, e o Chico era um pouco aquele terceiro irmão músico, mas que não tinha essa presença no cenário nacional. Sim. Então ele me deu o disco, foi para uma prateleira aqui em casa, ficou guardado anos, e recentemente um grande amigo meu, Felipe Radisete,
músico também, que fez a trilha do Castro Alves, me colocou em contato com o filho do Chico Mário e disse: você tem que fazer um filme sobre o Chico Mário. Ele é absolutamente revolucionário na música. Sim. Aí eu fui ouvir a música do Chico Mário, me encantei com a música, me encantei com a personalidade e vi que ele era efetivamente um revolucionário, não só na música, mas na relação com a vida. Ele foi, talvez, um dos primeiros caras a inventar o crowdfunding para fazer um disco. Ele fez uma vaquinha para fazer esse famoso disco que o Betinho me deu. Ele, ele montou a editora dele, ele não tinha editor, era ele que fazia a edição, e ele, com isso, incentivou muita gente a ser independente e ganhar dinheiro com a própria música, porque as Numa época em que pessoas as eram pessoas não faziam isso, né? Não, as pessoas não faziam isso. E ele foi o primeiro a criar essas coisas todas autorais, independentes, e uma música absolutamente maravilhosa. E o mais rico nele é que ele fez toda uma crítica à ditadura militar pela música, através da Pela música. música. Então, ele tem esse valor. E aí eu ter descoberto Chico Mário desse passo para fazer o filme foi um pulo, né? E aí o filho dele ajudou muito a fazer esse filme, a filha dele também ajudou muito a fazer esse filme. São duas figuras muito queridas, né? E me deu um branco agora no nome deles, mas já Eu vou. É Marcos, né? Eu é acho o que é Marcos. Marcos e Karina. Pronto, resolvido. Menos mandamos o Alzheimer embora. Sai daí do meio. Vai fora. Show! Fora, show Alzheimer. O Marcos é que ele foi um copiloto desse filme, porque ele trouxe a trilha, executou música, apresentou as pessoas, ele criou as condições efetivas para fazer esse filme, né? Ele criou as condições. A Karina participou também, a família toda colaborou muito, a viúva do Chico Mário, a mãe do Marcos e da Karina, as irmãs do Chico, do Betinho e do Enfio, sobrinhos. Então, teve toda uma colaboração para resgatar a importância do Chico Mário. E um filme ele é importante quando ele revela alguma coisa. Então, o que eu vejo de importante nesse filme é apresentar um autor brasileiro fundamental e completamente desconhecido por grande parte do público brasileiro e dos próprios artistas brasileiros. Os próprios músicos não conhecem muito o Chico Mário e vão se surpreender com o filme por conta da personalidade que o filme trata. Vão mesmo, né? Porque e o filme é, não economiza tempo de filme, né? Para mostrar a música, quer dizer, você tem longas peças, né? Longos trechos assim, em que você pode desfrutar mesmo da música. Isso eu gostei muito, né? Assim, então você tem essa história contada, né? Pelos filhos, pela viúva que tem um depoimento tão bonito, né, assim, por pessoas próximas, por alguns músicos mineiros, né, que falam desse jeito tão mineiro de tocar o violão, de fazer o violão soar, mas a gente pode desfrutar, a gente pode viajar, embarcar na sonoridade do Chico Mário, né, assim, você deixou peças inteiras, e, Eu acho que e o eu, filme é para você sair do cinema e querer conhecer, querer pegar esse disco que estava perdido, pedir emprestado e ouvir até o final. Entendeu? Eu acho que ele é. O filme é feito para isso. É feito para incentivar o público a curtir aquele autor. Né? Aconteceu comigo com o Glauber também, quando eu passei o Glauber no Festival de Brasília, em 2004. O público jovem, que nunca tinha ouvido falar de Glauber, Glauber tinha morrido em 81, o filme foi lançado em 2004. Aquele público de 23 anos depois da morte do Glauber lotou os videoclubes, naquela época ainda que existiam muitos, maravilha.
alugou todos os filmes dele para assistir. E deu uma nova vida para o Glauber. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com o Chico Mário também. As pessoas vão querer reviver essa música dele porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e eu acho que o Marcos e a Karina vão continuar tendo muito trabalho na divulgação dessa obra, que é fundamental. Ah, que seja, que assim seja, né? A apresentação da Orquestra Ouro Preto, ela já fazia. Você foi registrar ou ela foi feita para o filme? Não, eles organizaram um evento em Belo Horizonte, mas foi tudo organizado pelo Marcos. O Marcos fez as pontes, quer dizer, quando a gente começou a fazer o filme, a gente tinha essa data no calendário. Tal data tem que filmar em Belo Horizonte, porque a Orquestra de Ouro Preto vai apresentar as peças do Chico Mário e também tem o prêmio Chico Mário, que eles criaram de música, em que aparecem aqueles violonistas que foram premiados pelo Chico Mário. Então, toda essa construção, toda essa possibilidade de falar do filme, ela vem do Marcos. E o Marcos é que organizou tudo isso, o Marcos é que trouxe o cordelista, né? Aquele cordelista também Sim. que se apaixonou pelo Chico Mário e resolveu fazer o cordel e está no filme. E Eu ele até trouxe. queria, desculpa, eu até Não, era uma das questões que eu queria te colocar, porque me chamou muita atenção, né? Porque o Chico Mário, dessa mineiridade toda, depois vai para o Rio e de repente tem um poeta de cordel. Eu achei interessante essa mistura. eu gosto dessa mistura, eu gosto muito da mistura de temperos. Eu acho que a arte é essa mistura, né? Então, o filme traz essa mistura porque e a música do Chico Mário também é essa mistura. O Chico Mário ele tem uma extrema mineridade, né? Como os violonistas falaram, na hora na forma de interpretar a música, mas ele trabalha muitas passagens e muitas paisagens sonoras e musicais para ilustrar a realidade. Então, ele tem a música do circo também, ele tem a ironia na música dele, ele tem peças clássicas. O Chico é plural, então e uma coisa muito linda que ele tem é que ele é uma pessoa muito amada pelos que conviveram com ele, né? Então, o Tarek de Souza fala isso, não entrou no filme, mas o David Tigel também, que era do Boca Livre na época, e foi o primeiro grupo a ganhar dinheiro com música independente, pautado pela sugestão do Chico Mário. Entendeu? Então, o Chico tem essa importância e tem essa pluralidade. Então, eu acho que a entrada do cordelista ela tem a ver com essa universalidade que o Chico representa na cultura musical. E eu fico aqui pensando, né? Você com tantos filmes incríveis e tão importantes assim, né? Que mostram um tanto da história do Brasil, né? E que com tantas biografias de políticos e tudo mais, e aí de repente você vem com um filme sobre um músico. Mas aí te ouvindo falar e vendo o filme, é um músico que com toda a afetividade que parece que o Chico Mário tinha, né, a forma como as pessoas falam dele e tudo mais, trazia a política ali na música. E a gente está vivendo um período em que as pessoas têm essa ideia um tanto equivocada de que, se o assunto é política, eu não me interesso. Né, como se política fosse algo à parte de nós. Então, queria que você fizesse uma relação disso, né, dos teus filmes, dessa tua filmografia, chegando num musicista que talvez faça Olha, política com música. eu sou conhecido, eu sou mais conhecido pela minha obra política. Sim. Né? As pessoas me conhecem pelo Jango, pelo JK, pelo Marighella, né? Mas eu tento na vida ser plural.
E o Chico Mário também, provavelmente o Marcos chegou a mim pelo meu cinema ser político e a arte do Chico Mário ser política. E eu fui trazido ele foi trazido por um amigo, o Felipe Radisete, que também faz uma arte muito política. O Felipe é um brechtiano de raiz, faz muita coisa para o teatro, muita coisa, ele trabalha, ele é uma figura maravilhosa, é um grande músico, e ele trouxe o Marcos com esse sentido. Mas eu, quando fiz o filme, eu abandonei um pouco essa ideia da política e viajei na música, entendeu? Eu também aprendo, eu também curto, e eu tenho muitos trabalhos que não são essencialmente políticos, não são só políticos, eles também são uma viagem, né? E tem uma viagem filosófica, né? O Glauber, por exemplo, ele inclusive terminou a vida rompido com as esquerdas, né? Mas no sentido de ser um provocador. O Glauber provocou muito todo mundo, porque o sentido da vida para ele era a provocação. O Josué de Castro não era um cara que você enquadrasse numa gaiola. Né? Eu entrevistei o Jorge Amado sobre esse aqui é meu cachorro que quer aparecer. Adorei! É lindo. Dá bom dia para Sensacional. os espectadores Cadê? aqui. Ele, Muito bom. mas o Jorge Amado, quando eu entrevistei ele sobre Josué de Castro, ele, se referindo ao Josué e falando da diferença dos dois, o Jorge era um cara do Partido Comunista e o Josué nunca foi, ainda que tivesse amigos, fosse próximo. Mas o Jorge Amado dizia, ele pensava pela própria cabeça, eu não. Eu era. Jorge Amado disse isso, entendeu? Meu E o, Deus. e o Jorge Amado ganhou vários prêmios internacionais. Ele ganhou o prêmio do Vaticano e prêmio da União Soviética, para você ter uma ideia. Ele ganhou o prêmio norte-americano. Mais Então, ele unanimidade era um que isso. cara que. O Josué era um cara que era respeitado pelo mundo inteiro, apesar das ideias dele políticas serem muito claras. Mas ele transcendia, né? E o Glauber também transcendia, e o Milton Santos também. Aliás, amanhã a gente vai comemorar, enaltecer a figura do Milton Santos. Amanhã faz 20 anos do falecimento dele, vai ter um grande evento, Já. e eu vou lá participar, e vou falar tudo que eu aprendi com Importante. ele em cinema. O Milton Santos, o geógrafo, me deu as maiores lições de cinema que eu podia ter na minha vida. Então, Conta minha vida uma. é essa, Divide uma com a transitando. gente. Como é que é? Divide uma das lições que você aprendeu com Milton Santos, com a gente. Olha, eu sou de uma geração que para fazer um filme eu precisava melhor tecnologia. Eu trabalhava com poucos recursos, mas de ponta. Então, 16 milímetros, a gente tinha que ter aquela câmera silenciosa, com chassi de 10 minutos, gravador Nagra. Quando a gente saía para filmar, a gente levava de equipamento 60, 70 mil dólares. E Nossa. eu fui fazer uma entrevista com o Milton Santos com uma câmera de US$ 1.000. Eu tinha uma câmera que não era sequer a Sony, que era a câmera badalada. Então, eu tinha uma Panasonic. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer aquela entrevista com o Milton, que deveria levar 3 minutos, em que eu ia perguntar ele sobre a globalização, e ele me escolheu para, digamos assim, fazer o testamento dele, ele falou 1 hora e meia, e eu fui me apavorando, vendo aqueles gigantes falando aquelas coisas todas, e eu com aquela camereta na mão. E aí, de repente, eu não aguentei. Eu falei, mas professor,
para quem o senhor está falando tudo isso? Quem vai lhe ouvir? Quem vai divulgar essas ideias? Aí ele apontou para mim, olhou para a minha câmera, tinham duas câmeras filmando ele. Ele olhou para mim e disse: você, com pequenos objetos também se fazem grandes coisas. Que E maravilha! aí ele me chamou para a responsabilidade. Está na tua mão fazer esse filme. Então, aquela entrevista, que era para ser 3 minutos de Utopia e Barbárie, virou um longa-metragem, Encontro com Milton Santos, ou Mundo Global Visto Lá de Cá, que é um dos meus filmes mais assistidos, mais debatidos, mais badalados, porque ele me ensinou essa lição. E tudo que aprendi em volta também, você, ele me ensinou, por exemplo, que o que muda o mundo são os de baixo, são os artistas de periferia. Eu vim da classe média de Copacabana, eu aprendi a curtir arte com cinema novo, teatro de arena, bossa nova, o Grupo Opinião, Zé Celso, Oficina, mas são todos movimentos maravilhosos, mas de classe média. Sim. Quem tá mudando o mundo hoje são os rappers, os funkeiros, o poeta que fala poesia no vagão do metrô. Então, quem me ensinou isso foi Milton Santos. Milton Santos ele me falou que essas pessoas é que eram fundamentais na arte hoje. E elas é que mudariam o mundo. Então, eu aprendi essa lição com ele. E no próprio filme, eu entrevistei um cineasta de Brasília, que tinha ganho o Festival de Brasília, o Adilei Queiroz. Sim. Ele é da Ceilândia, uma cidade, na verdade, perto de Brasília, e ele me deu a entrevista e deu a entrevista numa laje, e falando que ele foi fazer cinema depois que ele leu Milton Santos. E eu entrevistei uns jovens de Japeri, do Grupo Código. Eu fui fazer uma entrevista com eles num dia que eles estavam fazendo um filme com uma camereta de fotografia baratíssima, que o Steadicam deles, na época era o pai do drone, na época era o Steadicam. O Steadicam deles era um cabo de vassoura. Genial. O traveling deles era feito com uma cadeira de escritório de rodinha. Genial. Então, aprendi. Quem me ensinou isso foi Milton Santos. E aí eu passei a olhar, por isso que as pessoas aí me perguntam sobre os festivais que eu me apresento. Eu quero me apresentar nos festivais populares. Eu já tive esse filme apresentado em Cannes, na mesma sala que o Godard. O Godard passou o filme dele num dia, eu passei o meu no outro. E o Patrício Guzmán também. Que foi trinca! Prazeroso? Foi muito prazeroso, né? Faz parte do meu currículo e da minha biografia. Ter estado em Cannes nessas circunstâncias foi maravilhoso. Sim. Mas, na verdade, ao mesmo tempo é um tédio, porque aquilo ali é um enxame de gente e as pessoas não vão para ver você. Elas vão para o tapete vermelho para ver as grandes estrelas, os grandes nomes de Hollywood. A gente é figuração no festival. Então, eu tenho muito mais interesse num festival em que eu tenho um certo protagonismo, que eu posso discutir e falar de cinema, e aí eu tenho voz, vez e plateia, do que ir para um festival onde eu vou fazer parte da marginalia periférica, vou poder colocar no meu currículo que tive lá, mas fora a minha família ninguém sabe. Ô, Silvio, e nesse momento, né, falando de festival, a gente está aqui, eu estou pensando nisso, fazendo essa conversa à distância, e como seria maravilhoso se a gente estivesse no mesmo espaço, no mesmo momento, tomando café depois. Como é que tem sido essa experiência? Por exemplo, as pessoas vão ver essa conversa, talvez gostariam de te fazer várias perguntas e ter essa troca, que é uma coisa que a gente não está conseguindo fazer nesse momento, né? Como você tem visto esse movimento dos festivais online? Você não fica triste, não? Não, imagina.
Estou adorando. Que bom! Tô adorando. Olha, eu hoje estou aqui agora com você e à noite eu vou estar num cineclube aqui no Rio com o Edilson Martins discutindo Chico Mendes. Amanhã eu estou na Bahia fazendo homenagem ao Milton Santos. Ontem eu estive em Brasília. Eu tenho uma viagem virtual com essas videoconferências que não caberiam nem no meu tempo, nem na minha saúde em tempos normais. Eu acho que essa vida remota, ela também é muito prazerosa. E eu acho que eu não tenho que reclamar eu tenho que reclamar sim do verme. O verme que está, o genocida que está assassinando o Brasil, desmantelando o país, Sim. eu tenho muito a reclamar. Agora, dessa minha vida virtual, eu estou adorando, porque ela me permite uma funcionalidade que a normalidade não me dá. Eu sou uma coisa chamada parestésico. Em 2011, eu fiquei tetraplégico, perdi todos os movimentos, fiquei deitado, sem um movimento, negociei com Deus, falei, olha, não me tira nem o raciocínio e nem a palavra, e o resto eu me viro. E aí eu fui salvo pelo Paulo Niemeyer, que é um grande cirurgião neurologista, que me operou numa operação de altíssimo risco. Nossa. Eu infartei 2 vezes na mesa de operação e ele me Nossa. falou, olha, eu não sei o que eu vou te devolver, mas se você não operar, você vai morrer. Então eu falei, morrer, eu vou morrer operando do que melhor do que morrer em casa sem reação. E aí ele me operou e eu recuperei alguns movimentos. Depois disso, isso aí foi em 2011, eu continuei dando aula até 2019, continuo filmando, continuo com uma vida hiperativa, né? Mas eu normalmente eu vou na rua de cadeira de rodas, eu tenho uma certa dificuldade de locomoção. E eu tenho um pulmão só eu perdi um pulmão nessa doença que eu tive, e aí eu viajar de avião para mim é muito difícil. Então, se você me Imagina. convidasse para estar aí presencialmente, seria complicado. Agora, virtualmente, eu vou a hora que você convidar. E nós podemos tomar esse café agora por internet Então vamos e lá. O meu vamos, está aqui. vamos tomar o café. Silvio, e tem O uma meu está coisa. com cardamomo, viu? O Nossa, meu eu está amo com cardamomo. o meu tá com cardamomo, é muito bom. É muito bom. E, e com o 6G a gente vai conseguir fazer essa viagem virtual. Ah, pois é. Mas você sabe, E eu estou a, falando do interior de São Paulo também. Para mim também tem possibilitado. Eu sou de São Paulo, mas mudei para o interior tem um tempo. Então, mesmo a relação com festivais, né? Você consegue ter acesso a uma programação maravilhosa. Acabou de ter o festival do Cine Estação, por exemplo, com vários filmes incríveis brasileiros, e eu pude assistir daqui de casa. Então, claro que a saudade da sala de cinema é gigante, mas eu não, acho que tem uma democratização. a gente ainda vai conseguir correr para o abraço. Vamos fazer um mixer aí. A gente ainda vai conseguir se ver presencialmente, mas para trabalhar essa vida é genial. E, 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 e com todos os problemas de saúde que eu tenho, com todas as minhas comorbidades, em plena pandemia, eu fui curador ano passado do Festival de Brasília. Olha que E, maravilha! modéstia à parte, fiz um festival para não ninguém botar defeito. Era um festival que não ia acontecer, a gente correu quanto tempo, fez e foi maravilhoso. E eu não, se fosse presencial, eu não sei se eu teria energia para isso, se eu teria condição de viajar para Brasília e aguentar aquele bando de chatos reclamando o tempo todo, não sei o quê. O virtual filtra também, né? Bastante. Você está em que cidade? Eu estou em Campinas, estou em Barão Geraldo, aqui onde tem a Unicamp, aqui pertinho, assim.
Vim Eu pro. conheço, eu já estive aí várias vezes, já fiquei hospedado no hotel da Unicamp, já estive aí, é legal, É bem gostoso, assim. Aí é vim. bem gostoso. Tem Ah, um é? churrasco bom aí, tem um churrasco rodízio aí que é legal. Ah, é? Esse eu não conheço. Não, pai, eu adorei Campinas, adorei. É, não, É é uma, uma cidade gostosa, assim, tem bastante cultura e tal, então. E aí, Silvio, eu queria só fazer um comentário para ti, assim, para fechar, que você tem essa postura de disponibilizar bastante seus filmes, né? Assim, de deixar para as pessoas assistirem. É, o Chico Mário vai fazer o circuito dos festivais, né? E está estreando agora e vai ter a sua carreira. Depois você pensa também em disponibilizar o filme? sim, eu acho que o cinema, que o filme existe no olhar do espectador. Se, é, se, eu não, se você não assistir meu filme, ele é um objeto inexistente. Ele Sim, antes era uma lata, depois ele virou uma fitinha de plástico VHS, depois ele virou um DVD e um pendrive, e agora tudo virtual, tudo por exato. internet. Você hoje não toca em nada, você manda o link. Você manda o link, você recebeu o link, você vai projetar, as pessoas vão receber o link nas suas casas, vão assistir o filme. Então, eu acho que ele só vai acontecer, só vai existir se as pessoas assistirem. E eu acho que o cinema também, nós fomos muito ingênuos, foi das primeiras vítimas do neoliberalismo. Quando o neoliberalismo começou, ele inventou os, os cinemas de shopping, ele inventou as multissalas altamente confortáveis dentro do shopping. E aí os cinemas de rua foram acabando, foram virando ou banco, ou farmácia, Sim, ou igreja, ou educação física. E aí o público que vai ao shopping ele é muito diferente do público de rua, de bairro. Ele vai ao shopping para comer fast food, comprar roupa de marca, tênis da moda. Ele não vai querer mais ver cinema político. No final da vida, o, o Fellini estava com dificuldade para fechar o orçamento. E eu acho que o Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, e o Splendore, do Ettore Scola, já são muito significativos, já são reflexo disso daí. O Glauber, em 81, no Festival de Veneza, quando ele fez aquele escândalo, que todo mundo sim, achou que ele estava maluco, que estava louco, que ele saiu gritando e tal, ele percebeu que Veneza era o mais político dos festivais europeus. Veneza, ninguém fala disso, mas em 68, os cineastas de esquerda também se penduraram nas cortinas, também impediram o festival, e o festival ficou 20 anos sendo uma coisa assim muito restrita, sem premiação. E aí ele voltou naquele ano, em 81, dirigido por um cineasta comunista, o Carlos Lisani. Então o Glauber foi com uma ideia revolucionária, que era a Idade da Terra. Era um sim. filme, por exemplo, que não tinha crédito nem de início nem de fim. O filme existia na medida em que o projecionista colocasse os rolos no projetor. Então você podia, num dia passava por uma certa sequência, no outro dia era outra sequência. E era um filme barroco, não era um filme para você assistir de uma talagada só, era para você ver um pouco, sair do cinema, fumar um cigarro, tomar uma cachaçinha, voltar, assistir outro trecho, voltar no dia seguinte. E a Embrafilme, na época, obrigou que o filme tivesse crédito. Então, o filme passou a ter começo e fim. Na medida que o filme tem começo e fim, são 4 horas e tanto, virou um filme muito chato. Mas, na verdade, a ideia do Glauber era completamente revolucionária. E ele chega em Veneza com esse filme e o cinema, o Festival de Veneza
está coalhado dos blockbusters americanos, está com George Lucas, todas aquelas coisas americanas, Guerra nas Estrelas, não sei o quê. Aí o Glauber percebeu que nós estávamos perdendo espaço do cinema independente do terceiro mundo. E é essa a gritaria dele. E ninguém notou. E aí depois, nos anos 90, com o consenso de Washington e o neoliberalismo, o cinema sai das ruas, sai das cidades do interior. Eu fui criado em Teresópolis, nas férias eu ia para Teresópolis. Tinha 5 cinemas que passavam cada cinema 2 filmes por semana. Então a gente tinha 10 filmes por semana para ver nas férias. Hoje, Teresópolis não tem nenhum cinema. É Está uma tudo tristeza fechado. isso. Todas as cidades do interior que não tem shopping, que não tem cinema. Sim. E aí o espetáculo cinematográfico mudou a característica dele e ele virou só entretenimento. Eu não tenho nada contra o entretenimento, eu também gosto. Também quero, de vez em quando, descansar, quero relaxar a cabeça. Eu não quero só ver filme papo cabeça. Mas o que eu sou contra é o pensamento único. Você só tem entretenimento. Só tem entretenimento é tão chato quanto você só ter cinema político. Você tem que se respeitar a diversidade, a pluralidade. E nós hoje vivemos essa área. O cinema está sequestrado dentro dos shoppings. Então eu não tenho nenhuma ilusão que vai ser muito difícil eu conseguir público para o Chico Mário numa sala de cinema. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que esse filme vai fazer muito público. Ele vai circular na sociedade, ele vai circular entre as pessoas que gostam de arte, gostam de cultura, gostam de música, gostam de política, gostam de pensar o mundo. Ele vai ser um sucesso. Todo mundo acha que eu tenho as 3 maiores bilheterias, usando Sim. JK, com Django e com os Trapalhões. E são as 3 maiores bilheterias em sala de cinema. O máximo que eu fiz foi com os Trapalhões 1.700.000 ou 1.800.000 espectadores. Com o Veneno Está na Mesa, eu fiz 5 milhões de espectadores. Esse filme já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas. Entendeu? Então, o fato dele não estar dentro da sala de cinema não significa que ele não será visto. Ele será Exatamente. visto de uma outra forma. Então, eu tenho essa tranquilidade e eu não vejo por que eu sequestrar meu filme e não deixar que circule. Entendeu? Eu não sou contra ganhar dinheiro com a arte, não, mas eu sou contra você impedir a arte. Eu acho que essa questão dos direitos autorais ela é muito sórdida com os artistas e sórdida com os espectadores. Então, vamos liberar geral. Vamos lutar contra as patentes das vacinas. Por quê? Que história é essa? Que história é essa de patente para vacina? A humanidade em primeiro lugar, a arte em primeiro lugar. Vamos liberar os filmes. Em vez de trancar o filme na gaveta, eu quero que todo mundo veja. E aí eu falei essa frase: o meu filme existe no teu olhar. Né? Para concluir aí com a minha lição de moral, eu tenho um amigo que fez um filme, fez muito pouco público em cinema, e aí ele não teve público, vai ficar reclamando, aí começa a querer brigar com os espectadores e tal. E aí um cara pegou o filme dele e colocou no YouTube. Aí ele escreveu num site lá de cineastas: temos que chamar a Polícia Federal, denunciar esse cara, prender, não sei o que lá. Eu falei: cara, não faz isso não. Ele te fez um favor imenso. Graças a ele, teu filme está sendo assistido. Estimula, agradece a ele. Deixa teu filme ser visto. Teu filme tem que ser visto, senão Ele não a obra existe, não né? existe. Exatamente. É isso. Exatamente.
Nossa, Silvio, que delícia! Ficaria aqui muito tempo conversando com você. Olha que o Chico Mário tem uma carreira belíssima, eu tenho certeza que vai ter. Acho que essa estreia aqui também para a gente é assim um privilégio, uma alegria enorme. E assim, que honra conversar com você, viu? Agradeço muito. Eu que te agradeço, Andréia. Estamos juntos. E eu queria recomendar às pessoas que assistam ao festival, que participem, que debatam, que vejam os filmes. O olhar de vocês é tão importante quanto a nossa criação. Nós interagimos e eu queria agradecer o Inedit de ter me convidado, de estar aqui podendo conversar e vamos em frente, que atrás vem gente. É isso aí. Obrigada, Silvio. Eu que te agradeço, André. Foi um grande prazer te conhecer. Prazer.